Olá pessoal, eu me chamo Paula Carvalho, eu sou a Zara. Gente, eu atendi uma pessoa, ela passou por mim porque ela recebeu de presente uma sessão comigo. Então, a amiga dela fez uma sessão comigo, que foi incrível essa sessão, depois eu também conto mais na frente como é que foi. E ela passou por essa sessão comigo. Eu já só tô contando essas histórias porque já faz muito tempo. E é uma história assim que muito me emocionou. É uma história que mexeu bastante comigo. Diante de tantas pessoas das quais eu guiei, enfim, tive acesso, mediei durante a minha vida, não só como mentora, mas também dentro das minhas relações profissionais. Mas essa me chamou muita atenção. Ela era uma mãe que tinha um filho neurodivergente, e esse filho tinha uma certa idade já adulta, e foi uma mulher que tinha um casamento tranquilo. E ela recebeu esse presente de bom grado porque era um presente que ela gostaria de ter, porque ela falou com essa amiga, a amiga falou que passou uma sessão comigo, e ela verbalizou que, assim, que queria muito viver uma sessão dessa. Aí a amiga, assim, maravilhosa, foi lá e deu essa sessão de presente, pagou e deu. Porque é importante também passar por uma sessão, especialmente essa, que é uma sessão de olhar o campo, quando a pessoa quer, quando a pessoa precisa da informação, quando a pessoa quer realmente, está buscando realmente um caminho. E aí ela foi e contou para mim que tinha um filho neurodivergente, já adulto, e essa criança, agora adulto, ela teve que abrir mão de muitas coisas na vida, porque o nível de autismo que essa pessoa tinha era um nível muito alto. Eu não sei dizer, porque ela não me contou qual era o nível, mas um nível que a pessoa não tinha condições de sair de casa. Então, raramente ela saía de casa. Ela trabalhava, quando ela trabalhava, ela tinha um parceiro que trabalhava em casa, então cuidava, fazia um revezamento, né, de cuidar dessa pessoa neurodivergente. E ela trouxe o extremo desafio, como era cansativo lidar com isso. E eu tive muito receio de fazer esse atendimento, porque o meu atendimento, eu não sou terapeuta. Então, o meu atendimento não é terapêutico. O meu atendimento é, você traz uma questão da vida e ali você tem um direcionamento. Eu faço consultorias, mas as consultorias também é toda ligada a caminhos, né? A direcionamento. Eu tinha uma experiência muito bacana, porque eu trabalhei na organização, tinha uma psicóloga e tinha eu. Eu fiz formação como psicoterapeuta, hoje eu faço pós em algumas áreas, mas eu não sou psicóloga. Então eu deixo muito bem claro. E uma vez uma mulher chegou, olhou para o psicólogo, olhou para mim e disse assim: eu não quero conversar com você não, com uma psicóloga, porque eu quero resposta de uma coisa, eu quero ela. Então ela entendeu, dentro da mente dela, que eu era uma pessoa que eu ia dar um direcionamento, um encaminhamento, eu não ia fazer a mediação terapêutica. E ela continuou indo para a psicóloga, não deixou de ir, mas naquele dia ela precisava de uma direção. Então, por isso que eu sou uma pessoa que mediu questões. Quando eu fui olhar o campo dela, foi muito interessante, porque ela também estava ali encontrando uma encruzilhada. As encruzilhadas é uma simbologia de destino, por isso que tem a cruz, né? Enfim, as encruzilhadas que as pessoas ali fazem rituais, porque ali a pessoa está encontrando um momento de decisão para entrar numa escolha, num portal. Por isso que são as 4 direções, né? Que tem a ver também com as 4 direções cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, tem a ver com direcionamento, tem a ver com portais que a gente abre de destino. E que destino a gente vai tomar? Aí é que mais na frente a gente vai ter resultado diante daquela escolha que a gente fez. Então, quando eu fui fazer, não tinha muitas questões, muitos entraves ali. E aí a mesa apontou que ela estava no momento de encontro com a essência. E eu disse assim: olha, é o seguinte, aqui no seu campo apresenta que você, a sua essência é uma essência de mestre, de professorado, de ensino, né? E aí ela começou a se emocionar.
E eu disse assim, e essa criança que você teve, ela é simplesmente alguém que ia ativar em você uma maestria, mas ela mesmo sendo adulta, uma pessoa adulta neurodivergente, ela tá para ativar em você uma maestria. E aí ela me confessou que ela trabalhava como auxiliar de limpeza numa universidade e ela ganhou gratuitamente uma graduação em psicopedagogia. E quando ela me falou isso, a gente foi olhar os direcionamentos do campo dela. A criança que ela teve neurodivergente, que hoje é um filho adulto, era o laboratório dela para ela começar a desenvolver métodos na psicopedagogia para ensino, para mediação de conhecimento junto a essas pessoas. Então, essa criança, esse filho veio para que ela aprendesse a desenvolver uma habilidade que ela tem na essência. Olha como isso é forte. Depois que ela passou a olhar para isso, ela entender que o filho dela era também a pessoa que ia apoiar ela no destino, apoiar ela numa expertise, numa maestria, ela começou a olhar essa maternidade de forma diferente. E foi muito, muito transformador para mim e para ela. Olhar que às vezes esse desafio é nada mais, nada menos, algo que a gente não acessou dentro da nossa essência e que ali poderia se gerar inclusive expertise para se ganhar dinheiro. Eu disse, se você conseguir desenvolver ferramentas pedagógicas inovadoras para esse tipo de desafio que você tem em casa, usar o seu filho como um laboratório, né, de outras crianças ou adultos autistas que você precisa, que vai precisar passar por você, aí você vai entender o que é uma maestria que está dentro de uma profissão, que aparece dentro de um desafio, que muitas vezes as pessoas pensam que é karma e às vezes não é karma. E às vezes esse desafio vem para simplesmente nós nos tornarmos mestres de outras pessoas. É assim que, infelizmente, muitas pessoas passam por luto e aí depois desenvolvem projetos para as pessoas enlutadas. Muitas pessoas passam por acidente e aí começa a desenvolver a maestria de conduzir outras pessoas, influenciar outras pessoas para desenvolver a resiliência quando entra numa deficiência ou lidar com a deficiência. É daí que a gente desenvolve, dentro desses desafios de vida, a nossa maestria de oferecer ao mundo o que a nossa essência tem de tão abundante. E no caso dela, a essência dela era uma mestra, uma professora alquímica. Uma professora alquímica por quê? Porque ela tem a parte da pedagogia e ela tem a parte da psicologia, né, da parte psicológica, que se juntavam à alquimia, que ia fazer com que esse desafio se tornasse se tornasse o seu destino, se tornasse o encontro com o que mais que ela tem de primor da sua alma. Então eu deixo para você esse depoimento maravilhoso para você pensar o que é que esse desafio da minha vida vem me trazer. Um beijão.